Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live aqui no Instagram do Engrena. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que você precisa saber sobre o Clube Engrena. Para que serve o Clube Engrena? Para quem é indicado? Como é que funciona? Como é que você faz para participar do Clube Engrena? Será que pode só mulher? Pode homem? Será que pode? Para que serve? O que eu vou encontrar lá dentro do Clube Engrena? Então hoje a gente vai conversar sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda. E se você está assistindo o nosso reprise, então fica bem à vontade. A gente só vai aguardar um pouquinho para que as meninas cheguem e que a Lê também chegue para a gente começar a nossa live. Olá, Adriano e Cláudia, tudo bem com vocês? A Adri conseguiu participar ontem da nossa aula. Foi super legal, gente. Pra quem não sabe, ontem nós tivemos uma aula ao vivo e gratuita no YouTube, no qual a gente falou sobre os principais erros cometidos no processo de emagrecimento, né? E o mais importante, a gente falou também sobre... Ai, gente, tá mexendo aqui um pouquinho, rapidinho. A gente falou também sobre, às vezes a gente tá se alimentando bem, tá praticando atividade física e mesmo assim a gente não consegue emagrecer. Onde é que pode estar acontecendo esses erros? Então foi super legal. A Lei está aqui chegando. Legal que você assistiu, Adri. Fico muito feliz. Muito feliz. Oiê! Oi, tudo bem, Lê? Adri, tu tava na aula? Como é que eu não te vi? Eu também não. Por isso que eu perguntei. Eu vou ligar o ar. Gente, que calor. Tá quente hoje, meu Deus, hein? A gente acabou de treinar, né? As meninas do Engrena, meu Deus, hoje foi A minha mãe tá lá na triste. piscina, aquela folgada. Tá certo, tá certo. Adri, não acredito que tu tava. E tu não deu nem um oizinho pra gente. Ela nos ignorou. Não Oi, falou com a mano, tudo gente. bom? Que triste. Bom, meninas, então vamos lá. Como eu estava dizendo, nós estamos aqui hoje, eu e a Lê, para a gente explicar tudo que vocês precisam saber sobre o Clube Engrena. O que é o Clube Engrena? Para quem que é indicado? O que o Clube Engrena vai te ajudar a fazer na sua vida? Então a gente vai falar sobre tudo isso. Se você tem uma amiga que quer emagrecer em 2021, então já clica no aviãozinho e envia essa live para ela, tá bom? Então, vamos começar, Lê? Vamos. Bom, gente, eu acho, né, que o que todo mundo busca nessa nossa vida não todo mundo, né, mas muitas pessoas buscam um emagrecimento de forma saudável e duradoura, para acabar com aquele tal efeito sanfona, para acabar, né, com todas essas coisas chatas. Às vezes faz uma dieta mega restritiva, sofre pra caramba, e aí depois volta a engordar tudo de novo, né? Eu acho que todas nós mulheres buscamos isso. E isso nos gera um sentimento absurdo de frustração, sentindo que nós somos incapazes, né, de conseguir adquirir um estilo de vida saudável para que a gente não tenha que ficar lutando contra o peso para sempre. E aí é justamente por isso, então, que nós criamos o Clube Engrena, porque a gente sabe que você é sim capaz de emagrecer e se manter magra, mas para isso você precisa fazer da forma certa, né? Então hoje, para quem não sabe o que é o Clube Engrena, a gente vai explicar. E para quem sabe também, é sempre bom relembrar, né? O que é o Clube Engrena e para que serve. A Vamos gente começar, sempre fala Opa, que no processo de emagrecimento, se a pessoa, se a única coisa que importasse fosse ter uma dieta, um cardápio e alguém para fazer exercício físico, seria muito fácil. Mas não é só isso que determina o teu sucesso no emagrecimento. Então, às vezes, tu vai no nutricionista ou tu começa a fazer exercício, mesmo assim tu não tem resultado e fica pensando que o problema é tu, que tu não tem força de vontade suficiente. Porque as pessoas focam muito, né, nesse no pain no gain, que é só foco, força e fé. E não é só isso, tem muita coisa envolvida atrás disso. Tem as tuas emoções, tem o teu conhecimento. Então a gente quer englobar no Clube Engrena um pouquinho de tudo isso pra gente ser esse teu suporte, esse teu caminho nesse trajeto que pode ser tão bonito, tão compensador. sim, e a questão é, né, que a gente às vezes quando fica nessa de tentar emagrecer tantas vezes e sem sucesso,
saber que tá fazendo o que acha que é o certo, mas às vezes ainda assim não emagrece, aí a gente começa a colocar a culpa, é meu hipotiroidismo, sei lá, é genética, é coisa da família, eu nunca vou conseguir emagrecer mesmo, é isso, é aquilo, e aí a gente se conforma. E a gente tá aqui para dizer para você que você não precisa se conformar se você não quer, né? Por quê? Porque assim, a gente não tá falando que não é para você não gostar do seu corpo. É justamente o contrário que a gente está dizendo. Se você gosta do seu corpo, se você aceita como você está hoje e busca algo para tentar melhorar isso, é só aí que você vai ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Só que quando a gente vai buscar algo, muitas vezes a gente busca coisas que não são o que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. Então, o Clube Engrena ele foi criado justamente para te ajudar nisso. Mas então, Lê, afinal, né, o que é o Clube Engrena? Fala pra gente um pouquinho, Lê, por favor. Bom, na verdade, é um clube que eu e a Ana pensamos com muito carinho e criamos para ajudar mulheres a conquistarem um emagrecimento saudável e duradouro. O que a gente quer falar com isso? Que a gente está cansada de ver pela internet as pessoas simplificando o emagrecimento. Dias tu vai conseguir emagrecer, dizendo que num desafio de 30 dias tu vai perder 10 quilos, dizendo que fechar a boca e se matar de fazer exercício que tu emagrece, porque o emagrecimento vai muito além disso. O emagrecimento, para tu ter um emagrecimento saudável, tu precisa ter um corpo saudável. Como é que tu tem uma base de um corpo saudável? Entendendo o teu corpo. Entendendo de hormônio, de intestino, de exercício, como praticar exercício, como não praticar, o que priorizar, o que não priorizar, como que é a importância do sono, a importância de cada alimento, o que é carboidrato, proteína, gordura, o que eles fazem dentro do meu corpo, o que são vitaminas e minerais, importante para quê? Então, quando a gente entende tudo isso, o emagrecimento fica mais fácil, o emagrecimento fica mais possível e esse emagrecimento que vai acontecer vai durar para sempre. Porque num desafio onde tu perde 10 quilos em 21, 30 dias, tu perdeu água, músculo e para recuperar é assim. Tu não teve mudança de comportamento, tu não aprendeu a se alimentar, tu não aprendeu sobre o teu corpo, tu fez um monte de exercício e cortou tudo que tu gostava de comer. Então, a gente queria trazer para vocês uma coisa que fosse completamente diferente, uma coisa que fizesse parte da vida de vocês e que vocês, durante esse processo, conseguissem aprender coisas o suficiente para manter esse emagrecimento para sempre. Porque não é só emagrecer, é emagrecer e se manter magra. Porque só emagrecer não é o suficiente. Quantas vezes as pessoas emagrecem? Até numa cirurgia bariátrica, por exemplo, emagrece, mas volta a engordar. Então não é só emagrecer, é o permanecer magra. É esse emagrecimento que precisa ser duradouro. Sim, é verdade. Lê, eu acho que tá dando uma travadinha no seu aí. Ou Eu é vou no trocar, meu? Alguém? eu vou Isso, trocar de digam. Wi-Fi. Tá, beleza. Bom, enquanto a Lê vai trocando de Wi-Fi aqui, eu gostaria de falar para vocês que quando nós pensamos em criar o Clube Engrena, o que é que a gente estava pensando, né? Na minha experiência como profissional de educação física e também na experiência da Lê como nutricionista, nós observávamos que as pessoas, mesmo tendo um cardápio, mesmo tendo algo para fazer exercício físico, elas não conseguiam emagrecer. E aí, por que elas não conseguiam emagrecer? Ou até pessoas que faziam bariátrica e depois tornavam a engordar. Por quê? Porque não mudava aqui, ó. Ela emagrecia enquanto ela estava mantendo aquilo, né? Muitas vezes uma dieta mega restritiva. No entanto, ela não mudava a forma como ela pensava. Ela não mudava a forma como ela se via. Ela não mudava os hábitos que levavam, né, ela a emagrecer. Ela só fazia por um tempo e parava. Então, o que a gente entende no Clube Engrena? Que a gente precisa te ajudar a mudar desde a forma que você pensa para que você consiga se manter nesse processo para sempre. Então, o Clube Engrena, ele tem 3 eixos, né, Lê? Que é a alimentação, que é fundamental no processo de emagrecimento, o exercício físico, e nós temos também o mindfulness, que a gente pode traduzir de forma simplificada como as meditações que a gente faz, né, no Engrena, e que nos ajudam a nos colocar no presente, para que a gente, muitas vezes, né, a gente come demais porque a gente está ansiosa por algo que vai acontecer. Ou a gente come demais porque a gente está triste por algo que já aconteceu.
Mas a gente nunca pensa no agora. Ou a gente está vivendo no futuro ou a gente está vivendo no passado. Mas no agora, muitas vezes, a gente não está vivendo. Então, o Engrena, ele também ajuda nesse sentido. Eu até recebi uma pergunta que a pessoa tá falando assim, eu já faço acompanhamento com o Nutri, se eu posso entrar no Engrena. E eu queria falar que sim, muitas das engrenadas são minhas pacientes também, e a gente tem outras engrenadas que têm acompanhamento com outros Nutris, e o quanto o Clube Engrena traz de benefício, o quanto ele soma na vida dessas pacientes, em conhecimento, até para elas terem uma troca com o Nutri, né? Ai, Nutri, de repente eu poderia colocar isso, fazer desse jeito. Porque quando a gente se conhece, a gente consegue levar isso para o Nutri e a troca é muito mais interessante. Então, quando o paciente traz coisas para mim também, traz algumas ou sugestões, ou dúvidas, ou quer conhecer um pouquinho mais de uma estratégia, é muito interessante porque essa troca fica ainda melhor para o paciente e para o nutricionista. Porque o paciente precisa se conhecer. Nós, nutricionistas, a gente tem uma ideia do que pode, de repente, funcionar. Mas só quem conhece teu corpo, só quem sabe o que funciona pro teu corpo, é tu mesmo. É tu que vive 24 horas por dia contigo. Então, só soma, só acrescenta. Não só pode, como deve entrar no Engrena, mesmo quem tem acompanhamento nutricional. Sim, porque o Engrena, ele é muito mais... Gente, assim, ó, eu acho que talvez para quem não é ainda do Engrena, fica um pouco difícil de entender justamente quando a gente compara com outros programas, né? Muitas vezes nos desafios e nos programas, o que acontece? Você entra e é te dado um cardápio. E é te dado uma série de treinos para você fazer, para você emagrecer, certo? No Engrena, existe a sugestão de cardápio? Existe. Só que ela não é a única coisa. Na realidade, ela é tipo a pontinha do iceberg, né, Lê? É só para que quando você entre lá, você saiba por onde começar, para que você tenha uma ideia. Mas a Letícia lá dentro do Engrena, ela dá diversas aulas explicando o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, explicando como é que você pode fazer para montar o seu prato, para montar uma refeição saudável, desde forma pensando tanto na qualidade dos alimentos, como também na quantidade dos alimentos, né? Então, não é somente um cardápio. Quando você chegar no Engrena, você não vai ser como talvez em outros programas que eles vão te dar o cardápio fazer e falar, faça isso daqui. Não! Vai ter um cardápio base. Mas é você que, a partir do conhecimento que você for ganhando, você vai fazendo as substituições, claro, consultando a Lê, se você quiser, né, Lê? E fora, assim, né, a aula que a gente tem para ensinar a calcular proteína, para saber se tu tá comendo proteína na quantidade correta. O que acontece na maioria das vezes, Ana? Não come. As pessoas nem sabem a quantidade correta de proteína que tem que comer, né? A maioria... Hoje eu atendi uma mulher que ela precisava consumir pelo menos 56 gramas. Ela estava consumindo nem 25. Então, o quanto isso a longo prazo pode ser prejudicial para ti, para o teu corpo. E aqui a gente não está falando nem só de estética. Para estética, a proteína é maravilhosa. Ajuda a ganhar músculo, deixa a pele mais firme, atua na produção de colágeno. Mas para a saúde, ela é indispensável. Então, o quanto isso te faz ser realmente dono da tua saúde, né? Tu consegue realmente aprender o que teu corpo precisa. E não tem nada melhor do que isso. Sim. E o que a gente ouve muito, né, na internet é assim... Ai, mas se você quer emagrecer é só você fechar a boca. Corta o quanto você tá comendo. E de certa forma, tá certo, né? Você tem que reduzir a quantidade do que você tá comendo. Mas você tem que saber o que você está reduzindo, né? Aí, às vezes, as pessoas cortam total, por exemplo, o carboidrato, aí não come a quantidade de proteína adequada, daí, e por que a proteína, né, que a Leia que tá falando é tão importante no processo de emagrecimento? Porque quando a gente está emagrecendo, se a gente não estiver consumindo a quantidade adequada de proteína, a gente tende a sentir muito mais fome. E aí me diz, gente, quem é que gosta de sentir fome? Eu não gosto, eu odeio. Então, assim, você já tá passando por um processo de emagrecimento, aí ainda você vai ficar sentindo fome. Ai, não, né? Que desespero. E a proteína, ela vai ajudar justamente nisso, né, Lê? Por isso que, além de todos os outros benefícios, por isso que o consumo de proteína é tão importante.
E daí o que que acontece? A pessoa começa a fazer dieta e começa a falar assim, ai, mas meu cabelo tá caindo, mas a minha unha tá fraca, mas a minha pele tá feia. Ah, não, mas daí se é pra fazer dieta e ficar assim, eu não quero, porque daí não tá funcionando, porque... Mas é porque tu que não tá sabendo fazer as escolhas corretas, né? Então, quando a gente começa a entender, não é só cortar, não é quanto menos melhor, não é só de repente parar de comer tudo que tu gosta, porque também isso não vai ser algo duradouro, tu não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Vou até abrir aqui o nosso Hotmart para falar um pouquinho para mostrar um pouquinho o que a gente tem de aulas. Uhum. Em relação, antes, enquanto você abre aí, Lê, em relação a até o que você estava falando, né? Porque o que a gente vê? A alimentação é cortar, então vai cortando aí, quanto menos você comer, melhor. E o exercício dizem, quanto mais exercício você fizer, melhor. E daí, onde é que as pessoas aumentam a quantidade de exercício? No exercício aeróbio. Aeróbio. Fica 2, 3 horas na academia, caminha, sei lá por quanto tempo, por anos, e não consegue emagrecer. Então, não é somente a quantidade. A quantidade é importante, mas a qualidade daquele exercício que você escolhe fazer. Tanto é que nós temos engrenadas, né, meninas que estão com a gente, que tem personal trainer, que tem uma academia. E elas estão no Engrena. E da mesma forma, elas absorvem o conteúdo que a gente tem em relação aos exercícios. Por quê? Porque não temos somente os exercícios. Nós temos os exercícios, mas nós temos aula explicando o que é melhor para emagrecer. Aeróbio ou musculação? Quantos dias da semana é o mínimo para eu treinar para conseguir resultados de emagrecimento? Que tipo de... Eu preciso alongar antes de treinar? Que tipo de dor que é comum? Porque existe aquela coisa de no pain, no gain, né? Daí você fica pensando, meu Deus, se eu não tô sentindo dor é porque não tá valendo de nada o meu exercício. Será? Então, a gente explica todas essas coisas para vocês em relação ao exercício e além em relação à alimentação. E aí vocês começam a entender melhor o corpo de vocês, melhor a fome de vocês, melhor a saciedade de vocês. E vocês conseguem conversar melhor com os profissionais, né? O nutricionista e até mesmo a personal training que vocês têm fora do Engrena. Então, sim, mesmo que tenha personal trainer, mesmo que tenha nutricionista, o Engrena vai te ajudar muito. E mesmo que tenha personal, dá pra fazer alguns treinos com a gente, dá de fazer alguns treinos extras, dá pra fazer um monte de coisa. Tudo é uma soma, né? O Engrena tá aqui pra somar na tua vida. Só vou falar um pouquinho, olha só, tudo que a gente tem de conteúdo. Tem por onde começar, pensamentos sabotadores, como organizar a agenda, as opções de cardápio, carboidrato, proteína, gordura, sobre comer emoções, se o exercício é essencial, quanto de exercício, qual o melhor exercício, sobre hábitos, sobre dor no exercício, se treino longo ou curto, se é aeróbio ou musculação, o que comer antes e após o exercício, que é uma baita dúvida, sobre efeito platô. Parei de ter resultado e agora emagreci 2, 3 quilos, 4 e agora não tenho mais. O que será que está acontecendo? O que comer nos lanches, que é uma baita de uma dúvida. Como organizar a casa pode te ajudar no processo de emagrecimento. Todo o protocolo e fora todas as lives. A gente já teve live sobre tanta coisa. Autorresponsabilidade, culpa, fome e saciedade, estratégias alimentares. Então as pessoas falam assim, eu posso fazer jejum? Jejum funciona? Jejum emagrece? Mas não tem só jejum. E será que esse jejum é para ti? Então nessa aula de estratégias tu vai conseguir perceber se de repente aquela estratégia é para ti. Se não, como começar? Se de repente não tá tendo resultado, tem que mudar a estratégia. Então assim, é muito conteúdo. Muito. Fora que, além de muito conteúdo a gente também dá aqui, né? Mas é um conteúdo onde a gente tá com vocês. Onde no Zoom, a gente abre a sala, vê o rostinho de vocês, conversa com vocês. Vocês conversam com a gente, tiram dúvidas, colocam o que vocês estão sentindo, colocam como é que funciona pra vocês, como é que é a rotina de vocês. Então não é só uma aula onde a gente fica falando, porque a gente fala mesmo, mas é uma aula onde a gente quer também que vocês coloquem o que vocês estão sentindo. É uma troca e isso é a melhor parte. É o mais rico, né, de tudo. E, ó, em relação até antes que eu esqueça, né, que eu fiquei aqui, a Lê falou e eu fiquei batendo. Sabe quando você fica repetindo uma coisa, falando, pra não esquecer de falar isso? Sobre os pensamentos sabotadores, né? Aí você pode falar, mas o que é esse negócio aí de pensamento sabotador, né? Eu sempre falo para as meninas, inclusive na nossa aula com elas, a gente tem uma foto de uma menina cheio de anjinho e diabinho em volta da cabeça delas, assim. E o que é isso? Olha só, se vocês já
tiveram essa sensação, então escrevam aqui. Alguma vez você já falou assim, não, eu tenho que ir pra academia, amanhã eu vou treinar. Ou seja, o anjinho dizendo, eu vou treinar amanhã, não sei o que, taranã, você tem que treinar. Daí o despertador toca no outro dia pra você ir pra academia, e aí o diabinho vem e diz assim, não, vai pra academia depois, deixa pra ir mais tarde. Aí depois o anjinho fala, não, você precisa ir pra academia, você precisa treinar, você não quer emagrecer? Aí vem o diabinho e diz assim, não, dorme mais um pouquinho, você tá cansado, você merece. E a mesma coisa para alimentação, né? Às vezes tem algo assim que fica assim, mas eu tô. Mas eu não deveria estar comendo isso daqui, o anjinho falando. Aí o diabinho diz assim, não, mas você trabalhou o dia inteiro, você merece comer essa pizza inteira. Aí vem o anjinho e fala, não, é como se tivesse duas pessoas dentro da nossa cabeça que estão ali batendo, tentando negociar uma com a outra. Vocês já tiveram essa sensação? Porque, Eu gente, sempre. eu também, eu tenho sempre, 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 sempre. E nessa aula de pensamentos sabotadores, a gente vai aprender como é que a gente faz, primeiro, para identificar quais são esses pensamentos sabotadores que às vezes a gente tem, né? Que a gente fica tentando negociar. E também para saber como é que a gente faz para acabar com esse pensamento sabotador. Acabar não, né? Porque assim, não tem como dizer que a gente não vai ter mais pensamentos assim para sempre. Mas como é que a gente faz para fortalecer o anjinho, entre aspas, né? E deixar o diabinho que tá ali atormentando a gente Tô um até com a aula pouquinho. aqui aberta, ó. Eu Identificar adoro e esse. combater. Uhum. Como combater o pensamento. Põe aquela fotinha da cabeça, Lê, que tem o anjinho Ah, eu ali, adoro. eu adoro aquela. E Espera daí, agora. gente, tem também as crenças que às vezes a gente tem, né? Muitas pessoas odeiam exercício físico porque na escola sofria bullying, por exemplo. Ai, ela é uma perna de pau, ela não joga direito, ela não isso nem aquilo. Ó, esse é o melhor. Que tem um anjinho e o diabinho ali o tempo todo tentando negociar com a gente. Né? Então, às vezes, quantas vezes as pessoas já disseram para você assim, não, mas é que você é a sua genética mesmo, você, sei lá, você não vai conseguir emagrecer porque é coisa de família, todo mundo, sua mãe era gordinha, sua avó era gordinha, então você também tem que ser gordinha. Sabe essas crenças que a gente vai acreditando por muito tempo e acabam nos travando, sabe? Então, a gente também fala um pouquinho sobre isso no Engrena. E aí, esses conteúdos, eles são muito mais relacionados à nossa forma de pensar. Porque o que vai te fazer realmente mudar é a forma como você pensa. Porque se você não mudar aqui, você pode ter a melhor dieta do mundo, você pode ter o melhor treino do mundo, que você não vai conseguir manter, não vai conseguir emagrecer. A nossa cabeça manda na gente, né, Ana? E até uma frase que a gente fala na aula, que a gente falou na aula de ontem, é que a intenção sem ação é ilusão. Então a gente fica contando mentira pra gente, sabe? E agora eu falo por mim mesma também. Esse ano eu vou fazer exercício, que esse ano eu vou mudar, que esse ano eu vou fazer diferente, que esse ano eu vou emagrecer, que esse ano eu vou fazer yoga todos os dias, que esse ano eu vou meditar todos os dias. Mas tu fica naquela, pensando, 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 prometendo, 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 e a ação, cadê? O que tu tá fazendo para chegar cada vez mais perto disso que tu tá prometendo para ti mesmo? O que tu tá fazendo para alcançar esse teu objetivo? Tu tá agindo ou tu tá pensando só? Porque não tem como. Com pensamento, a gente não conquista nada. Eu preciso ir pra ação. Eu preciso fazer algo de diferente para alcançar aquilo. A gente não tem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa sair desse campo da intenção. A intenção, ela é boa, é o primeiro passo. Mas aí tu precisa sair disso e agir. Porque se ficar só pensando, não vai mudar nada. Com certeza, gente, não tem como, né? E aí, às vezes, quantas vezes, né, a gente promete, como a Lê falou, promete pra gente as coisas que a gente vai fazer e aí a gente, na hora que chega na hora, a gente não faz. Aí passa o ano todo dizendo eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, eu vou emagrecer, chega no final do ano e aí não fez nada. E aí fica frustrado e diz, não, mas em 2022 eu vou emagrecer. E aí, gente, chegou a hora de mudar isso, sabe? E mudar isso não significa fazer uma mudança radical.
Ó, se tem uma coisa que eu tenho certeza, e que se vocês saírem dessa live entendendo isso, vocês já vão fazer alguma coisa, e fazerem, né, implementar alguma coisa, já vai mudar a vida de vocês, é que desafios de 15 dias, de 7 dias, de 30 dias não vão resolver. Não vão. Sabe por que não vai resolver? Porque você passou 30, 40, 50, 60 anos da sua vida se alimentando de um jeito, brigando com a balança, num efeito sanfona, com os mesmos hábitos, e aí agora você quer que em 20 dias sua vida mude? Ah, pare, né, gente? A gente tem que parar também de ser a gente tem que se autorresponsabilizar por aquilo que a gente faz. E a gente está querendo te ensinar como fazer isso dentro do Engrena. E é por isso que o Engrena não dura 21 dias. O Engrena tem duração de 6 meses. Por quê? Porque para aprender, primeiro, você não tem como você aprender tudo de uma vez. Você precisa de tempo para aprender. E aprender apenas não resolve de nada. Você tem que aprender e colocar em ação. Você precisa ter o conhecimento e colocar esse conhecimento em ação. Porque se você não colocar, você não vai mudar. Não adianta, né? É igual querer aprender a fazer conta de mais, ou de vezes, ou sei lá, e não treinar. Daí você quer fazer conta e você só fica vendo, assistindo as coisas, nunca faz uma conta. Você nunca vai conseguir aprender a fazer a conta. Não vai, né? É. Esses desafios, Ana, eu tenho até um parênteses para fazer, porque além de eles não resolverem tua vida, eles atrapalham a tua vida. Por quê? Porque cada vez que a gente faz uma coisa maluca para emagrecer, o nosso corpo vai pensando, meu Deus do céu, o que essa mulher tá fazendo comigo? Meu Deus do céu, olha só o tanto de coisa que ela faz eu sofrer. Meu Deus do céu, essa mulher não vai me dar comida. Meu Deus, essa mulher só vai fazer esse monte de exercício, não tô preparado para isso. E aos poucos, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer, porque o nosso metabolismo vai diminuindo, porque a testosterona vai diminuindo, porque os hormônios vão diminuindo, porque a conversão do T4 em T3, que é o hormônio ativo da tireoide, vai diminuindo, porque o teu corpo não vai ficar funcionando no máximo. Isso tá dando o mínimo para ele. Não faz sentido ele ficar trabalhando no máximo. Daí as pessoas reclamam, mas meu metabolismo é lento. Olha tudo que tu já fez com o teu corpo. Ele vai ser rápido como? O que tu tá dando para ele? É aquilo que tu fala, tu dá gasolina adulterada e queria que ele funcionasse como se tu estivesse dando gasolina aditivada. Não tem como. Tem como. E o nosso corpo, imagina o nosso corpo como um carro ou como uma máquina, né? E aí, para que a gente consiga fazer com que o nosso corpo volte a funcionar e para que ele consiga emagrecer, a gente precisa apertar todos os parafusos, as porquinhas, né? Sei lá, apertar a mão, não sou boa dessas coisas de engenharia civil. Mas você tem que apertar todas as coisas que estão fora do lugar, colocar tudo no lugar que está fora do lugar, o seu corpo vai começar a funcionar e aí sim você vai conseguir emagrecer. Então, o emagrecimento de verdade e duradouro, primeiro a gente precisa arrumar a casa. A gente precisa arrumar o nosso corpo por dentro, porque a mudança, né, até como a Cláudia, nossa engrenada linda, falou, a Marlise também falou, a nossa mudança, ela vem de dentro para fora. Quando o seu corpo, quando tudo dentro do seu corpo já estiver certo, funcionando bem, quando o seu fígado estiver funcionando bem, quando estiver funcionando bem seu rim, funcionando tudo maravilhosamente bem, aí o resultado vai vir para o estético. E o que isso significa? Emagrecer, conseguir mais massa magra, ficar com, com o bumbum mais durinho, com a perna mais durinha, ter mais disposição para subir uma escada e não morrer, para brincar com os filhos e não morrer, para brincar com os netos e não morrer. Então, para isso, primeiro a gente vai organizar toda a nossa casa. Quando a casa estiver organizada, os resultados vão começar a aparecer. Só que para isso, você precisa ter paciência. Porque enquanto ficar com esses desafios de 20 dias não dá tempo nem do corpo entender que ele está sendo arrumado lá por dentro. Não dá tempo, não dá. E aí, você vai ferrando com o seu corpo. Então, tenha paciência, né? O que são? O que vai ser 6 meses ou um ano, por exemplo, tendo em vista que você já passou 30, 40 anos da sua vida comendo mal e se alimentando mal e fazendo desafios doidos. O que são 6 meses? Se dê essa chance. Esse negócio do tempo é engraçado, porque eu até falei na última live que o Johnny falou pra mim que escutou num vídeo, num podcast, que a gente superestima o que a gente vai fazer em uma semana ou em 21 dias e subestima o que a gente faz em 6 meses. Então a gente super acha
que em uma semana a gente vai conseguir super treinar, que a gente vai perder não sei quantos quilos, que a gente vai conseguir se alimentar super bem. Só que a gente não pensa a longo prazo. Então a gente quer fazer hoje para ter resultado amanhã. Só que nada na vida é assim. Não existe nada. Se tu planta uma plantinha, tu precisa esperar para ela crescer, para ela dar fruto. Se tu começa a estudar numa faculdade, tu precisa esperar 4, 5 anos para conseguir aprender alguma coisa e se formar. Quando a criança começa a caminhar, ela cai trocentas vezes, demora meses para começar a caminhar. Então, tudo na vida é processo. Para cuidar da tua saúde, para tu ter um emagrecimento efetivo, não é para tu perder um monte de peso de músculo. Para tu ter um emagrecimento efetivo, não seria diferente, não tem como ser diferente. E as pessoas, hoje em dia, o valor está invertido, né, das coisas. Então, assim, para pagar numa caixa de chá que promete diminuir o teu edema... É só pra gente não falar o nome do chá, isso. Para pagar uma fortuna nesse chá, as pessoas pagam, porque aquilo promete que só tu tomar aquilo, tu vai emagrecer. Mas daí, para investir numa coisa que realmente vai te dar resultado, não investe. Então, aonde será que tu está investindo o teu tempo e o teu dinheiro? Numa coisa que é marketing ou numa coisa que realmente vai te trazer resultado? Tu está investindo no atalho, que vai te deixar frustrada, ou tu está investindo em algo que vai mudar a tua vida de verdade, numa transformação? Então, a gente precisa parar e pensar a respeito disso, porque às vezes está um pouco distorcido esse negócio. Sim. E daí entra aquela coisa, né, que as pessoas, elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E aí que tá o problema, gente. Porque para que a gente consiga realmente emagrecer e manter-se magra, que é o que a gente quer que vocês tenham, tá? Porque a gente não quer que vocês fiquem no efeito sanfona. O Engrena não é para quem quer emagrecer 10 quilos em um mês. Não é. Se você é essa pessoa e depois quer emagrecer 10 quilos em um mês e daí em 2 meses ganha 20, o Engrena não é para você. O Engrena é para as pessoas comprometidas com você mesmo, que vão colocar em prática passo a passo do que a gente ensinar. Porque se você colocar em prática, a gente garante que vai dar certo. E a gente garante que vai dar certo porque a gente tem alunas que tiveram resultados, né? Então não é uma coisa que a gente imaginou, sonhou e não. É porque a gente realmente tem alunas que têm resultados por ter colocado, né, o que a gente falou aqui em prática. Né? Até porque a gente tem muita experiência fora do Engrena, né? A gente só trouxe a experiência de fora pra cá. E o Engrena, a gente falou de que para quem tem Nutri, mas para quem não tem, também é excepcional, porque a quantidade de aprendizado que tu vai ter lá dentro, tanto é que as minhas pacientes entraram. Porque o que eu passo para elas em 1 hora de consulta mensal, ou a cada 2 meses, ou a cada 3, não é 1/10 do que eu consigo passar dentro do Engrena para elas. Seria humanamente impossível eu passar tudo isso de conteúdo para cada paciente meu. Separado, não tem como, eu sou uma só. Não e ali dentro do Engrena, eu consigo passar muito mais conhecimento, eu consigo passar muito mais tempo com elas, eu consigo organizar muito mais os conteúdos, eu consigo dar aulas sobre coisas que eu sempre quis, mas que dentro da consulta não dá, porque dentro da consulta eu quero saber dela, como é que foi a rotina dela, como é que ela passou, quais as dificuldades dela. Não posso parar a consulta e ficar dando aulas sobre todos aqueles temas. Sim, é muito verdade. E para isso, né, daí vocês podem se perguntar, mas como é que as meninas compartilham isso tudo com vocês? Dentro do Engrena, nós temos também um grupo fechado exclusivo, né, para as meninas, para as engrenadas. E lá dentro, elas postam as refeições, então elas vão lá e postam o café da manhã delas. E aí, a Lê comenta, dizendo muito bom, daria para adicionar isso, ou retirar isso, ou diminuir isso, ou fazer tal coisa. Daí elas postam o almoço, o jantar, elas postam se foram treinar, posta a foto delas na academia ou treinando com a gente. Elas compartilham experiências, né? E assim, não é a gente que fica dizendo no sentido assim, todo mundo tem que postar foto. Não, se você se sentir à vontade, se você quiser, você vai postar as fotos e a gente vai te ajudar. Né? Às vezes, algumas alunas, por exemplo, gravam o treino delas fazendo o movimento e me perguntam se está certo ou errado. E aí eu ajudo, eu explico. E aí, quando, às vezes, a dúvida de uma
engrenada, pode ser a dúvida de outras meninas. Então, quando eu ou quando a Lê explicamos isso para elas, outras meninas conseguem aprender também, né? O que é muito, muito, muito importante. Então, assim, basicamente a gente está com você o dia todo. É só você entrar ou na Hotmart, ou você, né, que é onde fica o nosso curso, o nosso programa, o Clube Engrena, ou como é que fala? Ou no Facebook, a gente tá lá o tempo todo. Esse mês a gente só não tava com elas na sexta e no domingo. Pois é, o tempo todo a gente tá com as meninas, né? E esse contato, por que é que a gente se dedica tanto? Porque a gente sabe que às vezes surgem dúvidas do nada. Surgem dúvidas, na realidade, olha só, nunca vai ser todo na consulta quando tá lá com a Lê ou no treino comigo que vai surgir as dúvidas. As dúvidas surgem quando a gente não está com vocês. E aí, a Lê não consegue, às vezes, responder as dúvidas se ela não tá com você, né? Como é que eu vou fazer para responder tudo se eu não estou com você no treino? E aí, quando vocês vão compartilhando com a gente consegue ir respondendo todas essas dúvidas, né? No momento que vocês tiverem. Então, é importante nesse sentido também, né? Sim. A gente recebeu uma pergunta aí no Insta do Clube Engrena que eu queria falar um pouquinho a respeito, que eu até falei pra Roseli que eu ia responder aqui, que é sobre kefir. Ela perguntou se kefir é interessante. O kefir, para quem não sabe, é aquele bichinho da água ou do leite, que ele pode ser muito interessante porque ele é um probiótico. Probióticos são alimentos ou bebidas que têm as bactérias boas, do mesmo jeito que o Yakult, ou do mesmo jeito que o probiótico em cápsula mesmo. Então ele pode ser muito interessante para a gente cuidar do nosso intestino, mas ele sozinho não faz nada. Então eu preciso tomar o probiótico e preciso consumir fontes de prebióticos, que são alimentos ricos em fibras. Então o que acontece? Dentro do Engrena, a gente tem uma aula só sobre intestino, fígado, processo de detoxificação da maneira correta. Detox não é só tomar suco verde. Então, a gente tem toda essa base, sabe? De intestino, de probiótico, de prebiótico, de fígado, de antioxidantes. Então, para vocês verem o quanto cada dúvida que surge aqui, a gente já falou lá dentro. E é complexa, né, Lê? Não tem. Uhum. Porque assim, ó, gente, o que a gente vê, né, como profissionais, o que a gente vê? A gente vê que as pessoas às vezes pegam um detalhe dentro de uma infinidade de coisas e diz que aquilo emagrece. Então, por exemplo, ela pega a estratégia low carb e diz que emagrece. Ou ela pega, sei lá, o treino HIIT e diz que emagrece. Ou pega o aeróbio fazendo de determinada forma e diz que emagrece. Mas existem diversas outras coisas que contribuem, que precisam funcionar junto com isso para que você consiga emagrecer. Por exemplo, fazer um treino HIIT, que é um treino aeróbio um pouco mais rapidinho, por exemplo, depois do treino de musculação, vai te ajudar a emagrecer? Depende. Se você fizer esse treino e depois comer muito, você não vai emagrecer. A mesma coisa se você fizer um jejum intermitente. Eu tô fazendo jejum intermitente, mas aí quando eu tô na hora que eu de comer, né? Eu como muito mais do que se eu não estivesse fazendo jejum. Talvez o jejum não é uma estratégia boa para você, como não é para mim, né? Então, assim, não é uma coisinha, um detalhezinho que vai fazer mudar e melhorar todo o seu processo de emagrecimento. Não, é um conjunto de coisas. E é por isso que a gente precisa de tempo para conseguir explicar isso tudo para vocês. A gente precisa estar com vocês mais tempo para conseguir fazer isso, porque aqui a gente tem 1 hora de live. Aí a gente chega e a gente fala muito rapidamente das coisas, porque a gente não tem como focar, a gente não tem como mostrar os slides, a gente não tem como fazer isso. A gente precisa de uma plataforma, a gente precisa de um lugar específico para fazer tudo isso. Ontem a gente deu 2 horas de aula e não foi metade tudo. da metade do que a gente queria falar e passar. Porque, na verdade, é um conteúdo infinito, né, Ana? A gente tem muitos temas, a gente tem muitas coisas para falar. E, além disso, tem lives que são aulas densas mesmo, mas tem live, como a de amanhã, por exemplo. Amanhã a gente vai fazer um brinde, com cada um com a bebida que quiser. Quem quiser com chá, com espumante, com vinho, com água com gás.
a gente vai brindar esses... passaram 2 meses de Engrena e a gente vai 2 ou comemorar as 4, nossas... né? 2 ou 4 para quem entrou na primeira. Então a gente vai comemorar as pequenas conquistas, a gente vai ler a cartinha que a gente fez pra gente, a gente vai ver as metas que a gente colocou, se a gente alcançou as metas, ou quão perto de alcançar a gente tá as metas. Então tem live de aula, mas tem essa live que é só de trocas, que é tão importante quanto. Onde a gente fala o quão longe a gente já foi, onde a gente fala onde a gente quer chegar, o que a gente conquistou, o que a gente quer conquistar. E essa troca traz uma força para continuar, traz uma motivação. Porque é uma das coisas que acontece, né, Ana? Meus pacientes chegam pra mim e falam assim, Elê, a primeira e a segunda semana eu até consegui fazer. Mas depois me deu um desânimo, eu fui desanimando, eu fui não conseguindo. Daí eu já me perdi, daí eu não consegui mais fazer. E no Engrena a gente não tem isso. Porque como a gente se vê toda semana é um gás extra, toda semana é uma injeção de ânimo que acontece pra gente passar aquela semana mais animada, mais motivada. Então isso é totalmente o diferencial do Engrena e o diferencial no teu processo de emagrecimento. Com certeza, com certeza. Né? E tem essa questão também do Engrena, que a gente, além de estar sempre muito juntas, por exemplo, o que é essa noite do brinde, né? Sempre assim, ó, vocês aqui, as pessoas que estão aqui, entrando no Engrena, na nossa primeira aula, a gente vai aprender... Que vai ser semana que vem. Que vai ser na semana que vem, a gente vai descobrir por que é importante pra gente emagrecer. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Mas tá, será que só subir na balança e ver que 10 quilos a menos, tá 10 quilos a menos, um número menor do que você estava antes, vai fazer diferença na sua vida? Então não é isso de eu quero emagrecer 10 quilos, é o que emagrecer 10 quilos vai trazer para sua vida de bom. Então a gente vai descobrir e a gente vai conversar isso tudo na nossa primeira aula. Daí existe toda uma técnica, né, de coaching que a gente faz para chegar nesses objetivos e tudo mais. A gente vai colocar na balança, né? Se a gente quer o que a gente vai ganhar emagrecendo, o que a gente pode vir a perder se a gente emagrecer, e aí a gente vai escolher o que é que a gente quer de verdade. Será que eu tô pronta para emagrecer? E aí a gente vai começar. Desculpa, a gente vai também definir a nossa meta. E definir a meta não precisa ser uma quantidade de peso. Não precisa ser perder 10 quilos, não precisa ser perder 20 quilos, perder 5 quilos. Pode ser, mas não precisa. Às vezes, a sua meta pode ser usar uma roupa que você não usava há bastante tempo, né? E outra coisa, às vezes não adianta só ter uma meta. Você tem que saber como chegar nessa meta. E nessa primeira aula nossa, né, que é pelo Zoom, onde você também pode conversar com a gente vai criar um plano para chegar nessa meta. O que é que eu tenho que fazer todos os dias? Qual é o tijolinho que eu tenho que colocar todos os dias para conseguir chegar lá no final na meta que eu quero, né? E aí, isso depois de 2 meses, a gente senta de novo e aí a gente vai brindar e falar como foi esse processo, né? E aí a gente vai ver o que deu certo, o que não deu, o que poderia ser melhor. E vamos ter uma nova meta. Ver um novo porquê. Para que a gente consiga se manter nesse processo. Né, Lê? Eu sempre falo que o que te trouxe até aqui pode não te levar até o próximo passo. Então, por isso, a gente divide a meta. Porque quando tu pensa assim, meu Deus, mas eu tenho, sei lá, 15, 20 quilos para perder. É tanto, vai ser tão difícil. Então, se a gente divide, por exemplo, se tu quer perder 10 quilos, em 6 meses tu vai ter que perder cerca de 1 quilo e pouco, 2 quilos por mês. Olha como já parece menos, como já parece mais fácil. Olha como já fica mais palpável, fica mais real, né? E daí quando a gente vai dividindo isso, vai encontrando a cada 2 meses só para falar das metas e do que tu conquistou, essa alegria de tu ver o quanto tu tá evoluindo, o quanto teu corpo tá mudando, o quanto tu tá conseguindo chegar finalmente ao teu objetivo, é o que também te dá esse ânimo para continuar. Então, por isso que a gente vai dividindo essa meta de 2 em 2 meses para aparecer e para ser algo mais palpável, mais real, mais tranquilo de acontecer. Porque quando a gente pensa no macro, no grande, meu Deus, 10 quilos, 20 quilos, parece que é algo que está muito longe de mim, parece que é algo que eu não vou conseguir alcançar. Então a gente faz essa divisão e daí fica, ó, tranquilo. Sim. Né, gente? E aí às vezes a gente fica pensando, ou fica desanimada, mas eu perdi 1 quilo esse mês.
Daí eu te pergunto assim, você perdeu 1 quilo esse mês, a gente tá começando fevereiro. Se daqui, a partir de fevereiro até dezembro, você perder 1 quilo, você vai chegar no final de 2021 com 11 quilos a menos. Você quer esses 11 quilos de volta? Se você perder, eu posso te devolver eles se você quiser. Gente, então assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai alcançando o nosso objetivo. Porque se a gente quiser alcançar tudo de uma vez, a gente não consegue chegar. A chance da gente desistir no meio do caminho é muito maior. Porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente está num processo mais longo, a gente tem tempo de aprender muitas coisas durante o processo. De mudar, de escolher, de trocar, de mudar o caminho, entende? Então, é por isso que a gente, às vezes, não precisa a gente querer perder 10 quilos no primeiro mês. A gente pode manter, né? Que é as pequenas vitórias que a gente fala no Engrena, que é o que a gente vai comemorar amanhã. E a importância de mudar a composição corporal, né? Ao invés de só emagrecer. Tem até uma engrenada que fala que ela achou que ela não estava tendo resultado, ela foi subir na balança, ela estava com 4 ou 5 quilos a mais, né? Era. E o corpo totalmente diferente, o percentual de gordura lá embaixo, ou seja, ela ganhou massa muscular, ela perdeu gordura, o corpo dela tá maravilhoso e ela tá pesando 5 quilos a mais. Então, cuidado com o que a balança tá te falando, cuidado com o que tu tá interpretando da balança, porque ela não é tudo, e no Engrena a gente ensina muito isso, pra gente ver outras coisas ao invés de só ver a balança, pra tu conseguir realmente enxergar o teu emagrecimento, porque emagrecimento não é só balança. Sim. E quanto é, né, que custa o Engrena, meu Deus? Quanto é que custa o Engrena? Vou te começar Uma caixa de chá pra aquela para desinchar, né? Não falei o nome do chá, eu falei só o que ele promete. Isso. Bom, então, gente, olha só. O que você faz com R$4,50 por dia? R$4,50 por dia. Dá para comprar o quê? Uma coxinha. Dependendo do lugar, você não consegue comprar nenhum brigadeiro, se for do shopping, aqueles brigadeiros assim que eles vendem. Não dá nem para comprar um brigadeiro. Não dá nem para tomar um café, dependendo do lugar que você for. Mas o que você faz com R$4,50 por dia? Esse é o valor do Engrena. R$4,50 por dia por 6 meses, né? E aí, então, assim, às vezes a gente acha que, ai, porque é muito caro, porque é não sei o quê. Às vezes você gasta muito mais do que R$4,50 comprando comidas, comprando medicamentos, comprando gel redutor, comprando cinta para apertar a sua barriga e que não vai te resolver em nada. E vou te dizer que isso custa muito mais do que custa o Clube Engrena, né? Então, assim, quanto é que vale sua saúde? Quanto é que vale o seu emagrecimento? Quanto é que vale você voltar a usar as roupas que você não usava? Quanto é que vale você se olhar no espelho e se gostar? Quanto custaria, né, tu ter uma Nutri e uma personal à tua disposição, tirando as tuas dúvidas? Um grupo de mulheres com o mesmo objetivo que tu. Então, o valor agregado que tem o Engrena, né? O tanto de coisa que tem para oferecer, meu Deus, R$4,50 não é nada. R$4,50 não é nada, muito isso. Ah, e tem outra coisa, meninas, olha só. Se vocês estiverem com dúvida, eu não sei se o Clube Engrena é para mim, eu não sei se vale a pena, eu não sei se... Se você estiver com dúvida, você pode comprar, né, o Clube Engrena. E se depois de 15 dias, sim, até 15 dias, você descobrir que não é o que você queria, que não é o que você buscava, que não, isso não serve para mim, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E assim, gente, não tem burocracia. É só você pedir o seu dinheiro de volta. A gente não vai tentar te convencer a não pedir o seu dinheiro de volta. E o seu dinheiro vai ser todo devolvido, integralmente, tá? A gente não vai pegar nenhum real. Então, assim, você tem como, se você ainda tiver em dúvida, você pode comprar e depois ainda pegar seu dinheiro de volta se não for o que você quer, né? Ou seja, são 15 dias de test drive. Com a gente. Com a gente, né? 15 dias de test drive. Meninas, olha só, se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui embaixo, tá? Que a gente vai respondendo. E como é que faz para comprar, Lê? Como é que faz para entrar no Clube Engrena? Tem o link na minha bio, na bio da Ana, na bio do Clube Engrena. Lá tem a página de vendas. Clique em quero... Tá aqui a página aberta. Eu quero emagrecimento duradouro. Clique lá.
Dá de parcelar em até 6 vezes. Escolha sua opção de pagamento, digite seus dados e aguarde que você receberá todas as instruções para entrar para o clube mais querido desse país. Sim, é verdade. Ó, eu diria para você o seguinte, se dê a oportunidade de pelo menos fazer o test drive. Se dê essa oportunidade de entrar, testar, e se não quiser, tudo bem, você sai, a gente vai devolver todo o seu dinheiro. Mas se dê pelo menos essa oportunidade. E se você acha, mas eu acho que essas meninas aí não estão sabendo muita coisa, não. Então entra no Instagram do Engrena, se você não viu ainda, e vai baixando ele. E vai lendo, vai anotando, vai estudando as coisas que a gente está falando para vocês, porque lá tem muita coisa importante. A gente tenta entregar nessa 1 hora que a gente está aqui o melhor que a gente pode, né? Então olhem lá, olhem pelo... Imagina se já tem tudo isso no Instagram, o que não tem dentro do clube, né? Mas faça o test drive, pelo menos. Entre lá e veja se é para você ou não. Se é o que você quer ou não. Isso mesmo. E é isso, gente, ó. Quinta-feira a gente vai 8h30 de novo, 8h30, isso. Então, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas para vocês. E aí vocês podem fazer perguntas sobre o Clube Engrena. Vocês podem fazer perguntas sobre emagrecimento. Você pode fazer perguntas sobre alimentação e treino, tá bom? E a gente vai responder tudinho para vocês. Sim, Adriana, é por turma. Mas é o seguinte, ó. Nós temos a turma 1 e a turma 2. Daí, como é que eu posso dizer? Cada ciclo do Engrena dura 2 meses. Entendeu? Então, a gente teve o ciclo 1, que foi da turma 1, que durou 2 meses. E aí, a gente encerra com a noite de brindes. Aí, mas esse encerramento não é encerramento. É encerramento da primeira meta. É só pra gente ver a primeira meta e traçar a segunda. Mas essa turma 1 continua com a gente. Isso. É só pra gente ver se a gente atingiu a meta 1. Aí depois a gente entra pra segunda meta. Então daí entra a turma 1 e a turma 2. Aí a gente vai pra segunda meta da turma 2 e a primeira meta da turma contrária. Não, a primeira meta da turma 2 e a segunda meta da turma 1. E daí a gente vai vendo as metas juntas a cada 2 meses. Isso, exatamente. Então, cada vez que você entrar, você vai estabelecer... Cada vez não. Quando você entrar, você vai estabelecer 3 metas. Só que uma por vez. Por quê? Porque se a gente quer tudo de uma vez, a gente não consegue nada. Então, são ciclos, tá? Então, todas as meninas vão estar juntas, mas vocês vão ter as metas de vocês separadinhas, tá? Cada um faz a sua meta. Mas você entra na turma 3, só que a comunidade e as lives são todas com todas as meninas, o que é mais legal ainda. Porque as meninas que já estão também conseguem te ajudar, as meninas que já estão conseguem te dar um suporte, conseguem te apoiar, conseguem responder algumas coisas, conseguem incentivar um pouquinho mais, conseguem te dar esse suporte junto com a gente. Então é muito gostoso isso, sabe? Quem já tava e quem tá chegando, assim, a recepção que recebem é muito gostoso. É um grupo de amigas, né? Com certeza, com certeza. E é assim, às vezes a gente acha, eu sempre falo isso porque eu acho que é muito importante, a gente acha que a nossa vida é muito difícil, tá? Ai, mas é que eu não tenho tempo de cozinhar, eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo disso, eu tenho filho, ela consegue porque ela não tem filho. Eu sou casada, eu não consigo porque eu sou casada, a outra não é, por isso que ela consegue emagrecer. Às vezes a gente fica pensando dessa forma. E quando entra todo mundo no mesmo grupo, meu bem, você não tá entendendo. Todo mundo tem desafios. Uma tem desafios porque tá entrando agora no mercado profissional, tá precisando trabalhar, tá encontrando emprego, tá diversas coisas. A outra já acabou de ter um bebê, a outra vai se casar, a outra, entende? Então, a gente vê que todo mundo tá no mesmo barco e uma vai ajudando a outra, porque a gente vê que a outra também tem, se a outra conseguiu e deu um jeito, então eu também posso dar um jeito. Então, se você tá disposta a dar esse passo, né, rumo ao seu processo de emagrecimento, eu tenho certeza que o Engrena vai te ajudar. Tenho certeza absoluta. Sim. Então é isso, vamos tirar nossa foto? Vamos. Vamos tirar nossa fotinha. Jesus do céu, que luz ruim. Pronto! Aê! Muito bom, meninas. Até quinta-feira. E engrenadas até amanhã.
Engrenadas até amanhã no nosso brinde. Olha só, quero saber o que vocês vão escolher para tomar, viu? Eu Eu queria acho que tomar vinho, amanhã mas eu eu vou de não vou. vinho. Ah, você não... É o quê? Eu queria vinho, mas eu não sei se eu vou. Não vai onde? Tomar vinho. Ah, eu acho que eu quero, viu? Faz um tempo que eu não tomo. Então tá, Beijo! meninas. Beijo. Tchau, tchau.